35 mil volumes de catálogos e mais de 12 séculos de documentos estão dentro dos arquivos secretos do Vaticano. Mas nenhum deles é tão único quanto esta antiga Bíblia. De onde ela vem? Que segredos foram enterrados sobre as origens de Jesus? Neste vídeo nós trazemos uma antiga Bíblia de 1000 anos, que releva uma imagem de Jesus que deixa cair a mandíbula. Mais de 2,6 bilhões de cristãos estão em todo o mundo. Apesar de tantas pessoas encontrarem paz em uma religião tão popular, existem mistérios sem resposta que ninguém pode decifrar, mesmo 2000 anos depois. Em 2015, uma descoberta sem precedentes foi feita em Tokat, uma cidade turca com mais de 100 mil pessoas. Uma pequena cidade onde contrabandistas negociavam objetos históricos antigos e legais para vendê-los no mercado negro. A polícia resgatou esta Bíblia dos contrabandistas em uma operação que os impediu de desaparecerem de tais descobertas revolucionárias para investigadores de todo o mundo. Bem ao lado da Bíblia, as autoridades também encontraram uma vasta coleção de joias caras e mais de 50 moedas antigas. Mais de 5 bilhões de dólares são perdidos anualmente devido ao mercado negro de objetos antigos. E esta Bíblia não é uma edição comum, mas uma das primeiras de sempre. Ela data entre 101 e 200 depois de Cristo. Os investigadores ainda não sabem a origem desta Bíblia ou quem a escreveu. Os contrabandistas danificaram severamente a capa após séculos de empilhamento de pó. Eles nunca dão às relíquias antigas um ambiente adequado para cuidar destes artefatos frágeis e indisponíveis. Assim, uma vez resgatadas, as relíquias podem ser devastadas sem os cuidados apropriados de um museu. Apesar de ser escrita em uma linguagem de 2000 anos, a Bíblia tem uma característica reconhecível por todo o cristianismo, uma série de ilustrações usando folha de ouro, uma técnica que tem sofrido muitos séculos, e os cientistas podem pegar vários restos de figuras históricas dentro dela. Você pode ver uma imagem perfeita do rosto de Jesus e várias imagens de Maria, com suas descrições descritas na língua assíria. O assírio é um dialeto do acádio, uma antiga e extinta língua semítica falada na Mesopotâmia. Esta antiga língua durou mais de 2.500 anos, mas foi esquecida por mais de 2.000 anos. A Bíblia tem apenas 50 páginas em bom estado, apesar de ter sido roubada e contrabandeada. As imagens que aparecem nela são pura arte. Ninguém sabe quem a fez, mas deve ter sido um artista renomado na época, pois não são simples ilustrações, mas obras de arte douradas. A cidade de Tokat é infame por contrabandear peças inestimáveis da história humana. Em 2015, as autoridades encontraram a valiosa obra de arte Orphan Man Standing, de Vincent van Gogh, no porta-malas de um carro, uma litografia de lápis de cera com raspagem em papel tecido de bronzeado no valor de mais de €500 mil. Muitos países haviam assinado acordos bilaterais para combater um lucrativo mercado de contrabandistas. O Egito assinou um acordo com a Itália em 2008 para rastrear as antiguidades contrabandeadas e tem tido sucesso, recuperando mais de 195 artefatos e 21.660 moedas perdidas no mercado negro. A polícia recuperou a antiga Bíblia graças a muitas operações perto do centro de Tokat. As autoridades levaram 10 pessoas sob custódia e descobriram por que havia relatos de que 3 suspeitos estavam comercializando artefatos históricos. Isso ao quão evidentes esses criminosos eram. Se a Bíblia estivesse nas mãos de uma organização profissional, as autoridades talvez nunca a recuperassem. O teólogo espera que estas 51 páginas históricas possam esclarecer e expandir muitos mistérios da vida de Jesus e descobrir raras percepções sobre como o cristianismo progrediu em 1000 anos de história. Até agora, nada de oficial saiu destas páginas. Os teólogos permaneceram em silêncio após sua descoberta, então não há nenhuma declaração oficial sobre o intrincado conteúdo desta Bíblia. Algumas pessoas pensam que nós nunca saberemos publicamente o que estes documentos reveladores dizem, uma vez que poderiam derivar um choque sem precedentes para encontrar a verdade escondida dentro destas páginas. Essas páginas não eram valiosas, até que os pesquisadores descobriram que o autor fez todas as páginas de ouro. Talvez seja por isso que apenas 51 sobreviveram. E se tudo que os cristãos ouviram sobre a Bíblia de repente mudar? 2 frases sobre os tópicos certos são suficientes para mudar todo um dogma da igreja. Nossas crenças e influências do cristianismo vêm de Bíblias escritas há mais de 2000 anos, intactas para qualquer nova trama que possa aparecer no caminho, com descobertas como relíquias de 1000 anos de idade. Bíblias são o mais próximo que a humanidade chegou de ter provas vivas da existência de Jesus Cristo. Então, a cada nova palavra que fala sobre ele em diferentes versões destes textos antigos. Estas novas versões são fundamentais para adicionar mais detalhes críticos a uma das histórias mais famosas do mundo. Todos os diferentes testamentos revelados nos últimos séculos, às vezes, não coincidem por terem pequenas diferenças dentro dos textos. Tem havido vários autores escrevendo e é por isso, mas às vezes algumas diferenças podem vir como um choque completo.
22 anos atrás, também na Turquia, as autoridades encontraram uma Bíblia que desafiou tudo o que sabemos sobre Jesus, onde pequenas diferenças são um eufemismo. De acordo com esta Bíblia de 2000 anos, Jesus não foi crucificado. No entanto, esta descoberta mais antiga não é tecnicamente uma Bíblia, mas as notas de São Barnabé, um dos associados de Paulo. Graças ao seu significado histórico e novas informações desafiadoras, o livro está avaliado em cerca de 28 milhões de dólares. Até mesmo fotocópias de cada página poderiam custar mais de 1 milhão e 500 mil dólares. Barnabé escreveu o livro em siríaco, uma língua aramaica que também é a língua nativa de Jesus. Os especialistas analisaram o livro e concluíram que ele poderia ter mais de 1.500 anos de idade. Ele conta a história que, ao invés de Jesus, Judas foi o crucificado e que Jesus subiu ao céu enquanto ele ainda estava vivo. E o livro não apresenta Jesus como o Filho de Deus, mas o retrata como um mero profeta. E as mudanças continuam vindo, já que ele chama o apóstolo Paulo de impostor. Isso é realmente interessante, porque São Barnabé foi o autor do livro. Então isso pode significar que o apóstolo Paulo forçou São Barnabé a escrever uma história diferente. Apesar destas descobertas surpreendentes, em uma versão tão radicalmente diferente, o livro de São Barnabé, também encontrado na Turquia, não era uma Bíblia. Era apenas um livro, enquanto uma descoberta ilustrada com folha de ouro pode ser cientificamente considerada uma Bíblia. E um dos mistérios que não foi revelado em condições imaculadas está dentro destas ilustrações. Tem havido milhares de anos de questionamentos sobre como Jesus era e as versões oficiais no mundo todo não entram em muitos detalhes sobre isso. Apesar disso, uma das formas mais fáceis de comunicar a todos, sem dizer uma palavra, é através de uma imagem, o que explica por que o mundo ocidental adota apenas uma manifestação de Jesus. Cabelos longos até o peito, pele clara e barba com olhos profundos, que em várias interpretações são azuis cristalinos. Em muitas catedrais imensas e peças de arte de janelas de vidro, uma interpretação transmitida por geração, esta versão de Jesus está em toda parte. No entanto, as pessoas que a adotam nunca a questionam, já que esta não é uma versão exata de Jesus. Pensa-se que a representação começou na era bizantina. Os bizantinos simbolicamente retrataram Jesus. Então, eles o retrataram com uma aura, características calmas e um manto gigante. Eles pintaram suas próprias representações de como Jesus se parecia depois de sua ressurreição. Mas, infelizmente, eles não adicionaram nenhum realismo a isso. Uma interpretação que lembrava roupagens muito parecidas com deuses pagãos helênicos, esculturas voluptuosas para descrever esse status de Deus. Cabelos longos e barbas grandes simbolizavam a divindade, como visto em muitas interpretações do deus grego Zeus ao longo da história. E o artista no Império Bizantino realmente tentou fazer Jesus parecer uma versão jovem de Zeus. Os primeiros cristãos tentaram adicionar realismo às interpretações, retratando Jesus como um homem comum, sem barba e com cabelo curto. Teorias selvagens especulam que a imagem de Jesus pode realmente ser baseada no infame filho do Papa, César Borgia, pois elas explicam que Jesus foi inicialmente retratado como não europeu devido às suas origens judaicas. No entanto, Borgia não gostou dessa imagem. Então ele insistiu para criar um Jesus de aparência mais europeia. O Papa Alexandre VI usou o seu filho como modelo. E conhecendo o longo rastro infame de corrupção, crueldade e assassinato de Borgia, eles eram inteiramente capazes disso e muito mais. Em 2001, um investigador usou um crânio autêntico encontrado na mesma área e no ano em que Jesus nasceu para recriar uma imagem 3D de como seria um homem comum naquela época e civilização. E o produto final não se parecia com a interpretação ocidental de Jesus. Se tudo o que sabemos sobre Jesus é verdade, então ele era um judeu palestino de Nazaré, uma vila perto de Séforis, uma das duas maiores cidades da Galileia, longe de se parecer com um europeu. E nesta incrível Bíblia, nós podemos ter provas sólidas de que a imagem que vemos nessas páginas poderia facilmente ser o próprio Jesus, já que esta Bíblia remonta ao ramo original do cristianismo. E antes de descobrirem esta Bíblia, pensava-se que ela era católica. Ainda assim, acontece que os primeiros ramos são, na verdade, assírios, a linguagem exata na qual esta antiga Bíblia foi escrita. Esta Bíblia tem um valor inestimável. Primeiro, ela pode oferecer uma nova perspectiva do cristianismo dos primeiros dias, já que até agora a mais antiga humanidade descobriu que pode ser encontrada no Códex de Leningrado, um códex com informações já no século III. Se pudermos entender melhor esses primórdios, podemos fazer teorias mais precisas e definir os 7 diferentes ramos. O cristianismo está dividido entre a teologia oriental e ocidental, com 7 ramos: catolicismo, protestantismo, restauração, ortodoxia pascal, anglicanismo, ortodoxia oriental e
e o mais antigo de todos, os assírios. Mesmo que esta Bíblia esteja além da restauração e os contrabandistas danificaram severamente, podemos ver muitas figuras históricas com, provavelmente, as representações mais autênticas de Jesus e Maria. Sem interpretações europeias ou borgas, por causa da língua antiga, pode ser uma das imagens mais reais que temos até hoje sobre como era Jesus. A aparência de Jesus é um mistério que ainda permanece até hoje. Rostos e interpretações aparecem todos os anos nas igrejas antigas, como aquela encontrada em Israel, que retrata uma imagem de Jesus de cabelos curtos e encaracolados do século VI. O retrato mais antigo de Jesus foi encontrado na Síria, há 235 anos atrás, retratando um jovem com uma figura autoritária e uma barba adulta. Vários investigadores desafiam este olhar, vestidos no estilo de um jovem filósofo da época, vestindo uma túnica e um palho com os cabelos bem encostados. A túnica e o palho são sinais que ecoam as interpretações greco-romanas. Então, talvez, Jesus parecesse um simples homem palestino, e não um deus grego.